primeiro gostava de agradecer a todos por comparecerem aqui. Obviamente que este lançamento não podia acontecer sem terem vindo e isso sensibiliza-me bastante. Agradecer também especialmente a Catarina, obviamente já foi enaltecida e terei a oportunidade de falar um bocado sobre este processo mais à frente. Agradecer ao Manel bastante, também Manel da Cruz, que nós fomos colegas de mestrado, foi assim que nos conhecemos, e mal eu disse ao Manel que ia lançar um livro, ele com o seu altruísmo compulsivo disse logo, e ele mora em Setúbal, pronto, nem sequer hesitou, estou lá e trago o meu estúdio e faço um live, porque o Manel é multifacetado, além de ser professor, tem um canal de YouTube, é um divulgador de cultura de forma geral, e por isso agradecer bastante também por ter vindo e ele vai também, de certa forma, apresentar um pouco o livro, fez essa gentileza, por isso muito agradecido. E pronto, e se calhar vou passar a palavra e depois eu vou também falar um bocadinho sobre a edição do livro e o processo, que acho que é algo que acaba por marcar um bocadinho este livro em particular, é isso, é ter sido um bocado uma aventura nesse sentido. Mas depois já falarei disso. Ora, boa tarde a todos e a todas. Eu vou ler um texto que escrevi a respeito do Afonso e desta obra, e vou ler, que não é meu costume, vou fazê-lo porque aqui o protagonista é o Afonso, então eu tentarei ser o mais telegráfico possível. São cerca de 7 minutos de interpretação, da minha interpretação da obra e algumas considerações a ela mesma. A primeira leitura, como a primeira vez, costuma ser um estranho maravilhoso, mas de performance suspeita. Por isso, duvidei da minha primeira leitura de Porto à Noite, escrito, reescrito e reescrito por Afonso Carvalho, como ele próprio afirma. Eu li e reli o livro de contos, intrincados entre si, formando um todo sólido e coerente, de uma escrita ágil, cotidiana, sem ser banal, iconoclasta e sem pudores, que é uma relevante e rara qualidade na literatura portuguesa, que é composta, normalmente, de beatos neuróticos atentos mais ao metafísico do que à carne humana, mais atentos aos sentimentos nobres do que a sentimentos perversos, viscerais, sujos e imiscuídos do fluido de saliva, suor e sangue. Há, portanto, neste livro as entranhas de um animal pulsante e sanguinário, que deixa rastros viscosos e pegajosos, como as mãos, as bocas e os olhos depois de uma noite no Porto. Ao longo das páginas, como se o jovem escritor investisse de palavras molhadas e cuspidas, depois de sucessivas noites nesta labiríntica cidade noturna frequentada por, como escreveu um anónimo, frequentada por poetas, putas e reescrevo, por aqueles que sonham de olhos abertos no escuro, à noite. É por este motivo que quem escreveu que o Porto é um sentimento, diga-se Agostina Bessa Luís, ignorou o seu lado lunar, a face oculta que são como cinzas do dia seguinte. O Porto não é um sentimento, mas é mais um palavrão. E é um foda-se que inaugura o livro, escrito com duplo S, para que a sonoridade da palavra acompanhe o seu significado. Aqui começa a primeira iconoclastia, a oralidade que perpassa a morfossintaxe do texto, que subverte a gramática e a sintaxe quando esta obstaculiza a entrega crua da narrativa. E em segundo, a iconoclastia de sem permissões ou autorizações. Adota a coragem da transgressão. E por que faz este nosso jovem escritor? Não porque padeça de conhecimentos literários ou técnicos, mas exatamente porque os tem bem sólidos e seguros. A carta branca na arte só se dá àquele que sabe e por isso pode transgredir. É o caso do nosso escritor que tem esse direito. Poderão alguns torcer o nariz, outros não achar piada, outros, os puritanos, certos do que é a literatura, que sofrerão de horrores. Mas a esses todos basta apontar um dado evidente. O escritor do presente livro sangrou. O que segue exatamente a fórmula de uma das suas referências, Hemingway, que escreveu
tudo o que é necessário é sentar-se diante da máquina de escrever e sangrar. Ou ainda outro, Bukowski, em So You Want to Be a Writer, que diz o seguinte: If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. Repito, para ser melhor. If it doesn't come bursting out of you, in spite of everything, don't do it. É porque a escrita do Afonso nasceu organicamente de uma explosão, chama, combustão, e que pode, novamente, rebentar nas mãos de virgens leitores. Fica o aviso. Que o Afonso pode escrever assim. Acrescento ainda que este é um livro armadilhado, que só pode sentir quem viveu. E sabe o que é noite de copos, sexo e divagações filosóficas às 5 da manhã, como é bem costume. Porque para escrever não basta saber funções sintáticas e orações, mas ter absorvido a força vital dos encontros e desencontros, do amor e desamor, da vergonha e da humilhação. Ou como bem disse Lobo Antunes ou Fernando Pessoa, pergunto-me se um homem que nunca fodeu pode ser um bom escritor. Nesse sentido, quem ler o livro de Afonso saberá objetivamente se estamos perante um bom ou mau escritor. Salvaguardada esta situação, falemos da narrativa. Pelo título Porto à Noite, é natural que tenhamos exatamente essa expectativa, e está correto. Gosto quando sei ao que vou, como gosto quando vamos ao Lameiras. E sabemos o que esperar: pratos gordurosos, jarrinho de vinho bem regado, desconto ao balcão, fatura na folha de mesa e o número de contribuinte no canal. Da mesma forma, o Afonso anunciou ao que vinha: o espaço e o tempo estão determinados, como a Garrafeira, o César, o Jacaré, o Moco, o Jardim de São Lázaro, etc. Faltam as personagens, e juro que procurei listar todas as personagens, especialmente as femininas, protagonistas da história, diga-se de passagem, mas acho que falhei. Mas aqui vai: a Nené brasileira, Mirtinka, a Sérvia, a Inês, a Joana, bailarina, a Nicola, a Carmen, fim de semana em Toulouse, a Andrea, suponho, espanhola, a Karina, que o deixou angustiado, o protagonista, a Neta, a Maria Laura, tudo junto, a Danila, ou Danila, enfim, como dizia João César Monteiro, depois de ter mandado o público português foder-se, e assim sucessivamente. Mas o que importa aqui, não se engane, porque aquilo que mais se evidencia, o que mais se esconde, é a narrativa não de um jovem homem a vangloriar-se dos seus engates, mas é sobre um jovem a lidar com a perda, talvez de um ou o grande amor da sua vida. Porque as frequentes saídas, bebedeiras e sexo descomprometido é exatamente a somatização desse desapego emocional e da procura desenfreada de voltar a erguer a cabeça, de voltar a respirar a tona d'água. Assim, se vos parecer a vanglória de um jovem bem-sucedido com um sexo oposto e desprovido de sentimentos, não se enganem, porque no fundo, o nosso protagonista é um sentimental, na mesma forma que Casa Nova, como também é referido no livro, o foi, porque só esteve com variedíssimas pessoas para reparar o vazio deixado por uma única mulher. E o nosso protagonista fala para se esquecer dela, talvez até de si, como se através dos prazeres do corpo se esquecesse a ausência que existe na alma. Mas nós sabemos, não é assim que as coisas funcionam, porque aquilo que o coração amou, já dizia Rubem Alves, a memória não esquece. Por fim, fechar com a importância deste livro. É certo que as velhas do Buzz têm razão. É uma juventude perdida, como diz o nosso autor, e concordando. Mas também é certo que não há outro modo de encontrar novos caminhos, sejam eles artísticos, sejam eles vitais, que a perda e o estar perdido. Este é um livro que faz falta pela razão de que escreve para uma geração, se não perdida, como foi a geração de Hemingway, de uma geração adiada, que tem adiado o futuro à conta da perda do futuro e de um presente sem solidez ou segurança. Este é um livro para a nossa geração, e cada geração tem o livro que merece. Porque fala das nossas experiências subjetivas, mas transversais. Das nossas inquietações em relação ao amor e ao nosso modo perverso e absurdo de lidar com ele. Dos nossos modos em afirmar uma individualidade e originalidade num mundo tão saturado de eus digitais e falsos profetas. Mas, acima de tudo, é o primeiro livro de um grande amigo com um enorme talento que, vaticínio, será reconhecido antes dos seus 30 anos. Obrigado a todos. Não estava nada. Lixaste. Eu achava que ele ia dizer o livro é interessante.
estou... É um clássico de filosofia, não é? Sim, não estava mesmo... Isto foi muito surpresa. Obrigado mesmo, Manela. Por isso é que eu sabia que ia ser uma aposta vencedora. Podia ficar 500 anos fechado num quarto que não conseguiria exprimir o que acabaste de exprimir. Agradeço-te mesmo do fundo do coração, que estou um bocado sem palavras. Tudo o que disser agora vai ser apenas um eco esbatido das tuas palavras, mas vou tentar ser sucinto. Pronto. Vou falar acima de tudo do que é que foi o processo que culminou neste dia. Este livro, o Porto à Noite, foi um livro escrito há já 3 anos. Isso é um livro já, para mim, realmente, além de ter sido escrito, reescrito e reescrito, é um livro lido, relido e relido. Primeiro, por causa de todas as, enfim, de todos os... embora, como o Manel disse, e bem, a escrita, efetivamente, é uma escrita coloquial, mas que está lá por uma razão, está mesmo. Nos livros, ao contrário de algumas formas de arte em que se pode utilizar de música, de imagem, de cores, os livros a escrita é a forma de arte mais antiquada, porque continua a ser a preto e branco. Por isso tudo o que se tem são realmente aqueles caracteres na folha. E sendo assim, para criar uma atmosfera, muitas vezes é preciso fazer dobrar a linguagem, um pouco, dobrar a língua. E por isso estas palavras, o Manel obviamente entendeu e bem o que é que eu tentei fazer, foi dobrar a língua, por isso é preciso alguma abertura para o livro, que é o que eu peço do leitor, no fundo, mas é realmente um livro que foi bastante pensado e houve muito tempo para ponderar se era realmente uma boa ideia pô-lo cá fora ou não, e eu estou convencido que foi. Em relação ao processo da edição, que é talvez aquilo que será mais interessante de ressalvar em relação a este livro em particular, foi um processo, foi uma aventura, talvez um pouco como ao livro, porque eu queria que fosse um livro que enfim, que tivesse, que não só fosse de certa forma revolucionário na sua parte de escrita, mas que toda a sua apresentação fosse algo de diferente, ou seja, que houvesse uma semelhança entre a forma e o conteúdo. E nesse sentido tenho realmente de enaltecer o papel da Catarina, que está aqui como sempre a fazer várias funções, porque foi realmente uma aventura fazer esta edição, porque é um livro que é diferente e nesse sentido não sabia que não ia ser fácil editá-lo, e chegou um momento em que eu percebi que essa edição seria feita melhor se fosse tomada a cargo por mim. Obviamente que eu não conseguia fazê-lo sozinho e precisava mas eu acho, e ontem nós estávamos a falar um pouco disso, eu acho que todas as gerações e todas as épocas têm assim uma espécie de encontros do destino, e por isso eu acho que eu estava à procura, estava um bocado assim às aranhas a tentar descobrir como é que ia conseguir dar vida a este livro, para além dos manuscritos que vários amigos meus, e devo também enaltecer isso porque alguns deles estão aqui, que leram o livro quando ele foi escrito, ainda enquanto era um manuscrito, e sem dúvida o Manel é um deles e outros estão aqui no público, porque sem esse feedback acho que nem sequer teria coragem para avançar com isto. Foi esse feedback de eu li o teu livro numa noite,
houve várias cenas com que eu me identifiquei, e se não fosse esse encorajamento, eu acho que nem sequer teria conseguido ter a coragem para avançar com isto, porque eu realmente acredito que eu acho que a literatura tem duas funções primordiais, que é ou alienação ou identificação. As pessoas ou leem para escapar do seu cenário cotidiano, da sua vida, e para se transportarem para um mundo distante que os faça esquecer do que estão a passar ou do que estão a presenciar, seja porque têm uma vida aborrecida, seja porque estão a viver alguma angústia, seja por várias razões. Isso é o papel da alienação na literatura, mas há outro papel que eu acho que é tão vital e tão importante, e que é aquele que mais me cativou desde sempre na literatura e na escrita, que é a identificação, ou seja, é quando nós lemos para não nos sentirmos sozinhos, quando lemos para encontrar esse sentimento de solidão. Acho que é algo que nos transporta muito, que nos aproxima muito da literatura e que nos magnetiza para os livros. Essa sensação de que eu sou a única pessoa que sente isto, eu sou a única pessoa que passou por isto, e a literatura tem sempre uma voz a dizer não, isto na verdade somos dois a passar por isso. Isso é de um poder imenso, e isso cativa-me muito na literatura, sempre me cativou, e eu escrevo mais com esse vínculo da identificação, ou seja, de escrever próximo da vida, porque sim, por nenhuma razão especial, é quase uma catarse, o que seja, mas é algo que ajuda, é algo simples nesse sentido, e pronto, este livro é um livro que procura mais a identificação, e daí o que o Manel disse, todo esse realismo sujo, digamos, é sujo porque a vida também é assim, e por isso não dá para embelezar excessivamente, e eu prefiro não embelezar excessivamente, mas pelo menos que haja essa sensação de ok, isto aqui é algo que ressoa na minha existência banal, na minha existência cotidiana, mas que acaba por não ser banal quando se incide uma luz sobre isso. E todos nós temos esse poder, acho eu. Nenhuma vida é banal se incidir a luz certa sobre ela. Eu acredito também profundamente nisso. Pronto, todo este prelúdio para dizer que é um livro realmente diferente e que por isso acho que estava destinado a ter também uma publicação diferente, e esse processo iniciou-se no início deste ano, quando eu estava à procura de alguém para iniciar esta aventura comigo, esta aventura de dar vida ao livro, trazê-lo ao público, e encontrei a Catarina. Na altura eu entrei na Círculo de Ideias e fiz uma série de perguntas. Estava à procura de livros sobre design, porque estava convencido que ia fazer tudo sozinho em casa com uma prensa. Estava mesmo. Estavas à procura de livros técnicos, na realidade. E eu disse que só tínhamos livros ou de exposições ou revistas de design, e ficaste um bocadinho, estou a pensar em editar um livro. E pronto, naquele dia teve muita piada, porque quando contaste o teu processo... Sim, eu estava convencido que era trazer o ficheiro. Era só fazer em Word e entregar no Word a uma gráfica, e que eles faziam o resto. E pronto, foi assim que começou um bocadinho. Isto foi em fevereiro, o livro está a ser publicado agora, 10 meses depois, por isso claramente não era levar o ficheiro Word para uma gráfica. E dizer à gráfica o que é que querias, era esse o teu objetivo. Eu no início achei que a Catarina me estava a mentir. Nunca me disseste isso. Sim, era a altura das revelações. Estava a ver, não, ela está a exagerar, mas não, porque começamos isto no início de março.
Sim, eu acho que foi basicamente um mês para o Afonso me explicar mais ou menos em que é que consistia o livro, quais é que eram as ideias dele a nível gráficas e também perceber um bocadinho o que era o meu trabalho, porque ele só chegou à loja à procura de livros e não sabia muito bem o que é que o designer fazia, não é? Sim, para ti, os designers nem existiam, não era? Só entregar o livro na gráfica e ficava feito. Sim, ou seja, a importância da Catarina foi mais do que ser designer. A Catarina e eu fomos editora juntos. Fomos editoras juntos e isso carregou um trabalho imenso que foi feito ao longo de 10 meses quase. Começou em início de março, 9 meses, e culminou hoje no fundo. Aliás, os livros chegaram sexta, por isso, como sempre, isto foi mesmo. E foi uma aventura imensa, que foi basicamente pegar num ficheiro Word e transformá-lo ao longo de 10 meses no livro que vocês têm nas mãos. E tivemos basicamente a trabalhar non-stop 9 meses seguidos. E foi assim uma coisa que tu vinhas com muitas ideias, eu acho que vinhas com ideias a mais na realidade, e foi tentar perceber qual é que era a melhor forma de o livro graficamente representar aquilo que estava lá escrito, portanto que o livro graficamente representasse o conteúdo. Sim, exatamente. E aquilo que o Afonso viveu durante um ano, não? Sim, mais sim, ou menos. sim. Pronto. Para além disso, também queríamos que o livro fosse destacado, se contarmos dentro da categoria em que o livro sincero, não sei se pode ser autobiográfico, mas queríamos que graficamente que o design, quer da capa como do interior, fosse algo diferente e que juntamente com outros livros tivesse um grande destaque, e eu acho que foi esse o nosso ponto de partida, e também começar a limar um bocado as tuas ideias, porque aquilo eram, sim, eu tenho muitas ideias. Muitas. E normalmente, se pegássemos em todas elas era impossível termos sim, o livro que temos hoje. Sim, a Catarina era o travão no comboio, porque nós devíamos ter tido à volta de 50 ou 60 reuniões. Sim, muitas reuniões. No início, se não eram quase semanais, era para aí 2 em 2 semanas. Não, eram semanais, praticamente. E sempre que chegávamos à reunião, os primeiros 10 minutos era eu a fazer perguntas? A descarregar todas as ideias e a fazer perguntas, sim, porque eu não sabia nada acerca de onde é que o livro é feito, do género se é numa garagem, alguns, ou se podia levar à papelaria da minha antiga escola, ou se é numa gráfica, como é que é uma gráfica. Sim, o que é uma gráfica? Exato, quando eu cheguei quando fomos à gráfica, à Maia Douro, eu fiquei como uma criança. Como sempre tiveste tanta paciência comigo, porque eu não fazia ideia de nada, de como é que o livro era, como é que era feita a tiragem, como é que enfim, como é que se a capa era feita num sítio, se as páginas eram feitas noutro, as gramagens, toda uma série de questões, não só técnicas mas logísticas, e nesse sentido isso foi mesmo uma aventura. Andamos em gráficas, andamos na oficina de serigrafia, que foste tu, na verdade, foste lá documentar. Sim. Eu estava a trabalhar nesse dia. Mas antes disso, nós vimos muitos livros. As idas às livrarias. Exatamente, que era para perceber aquilo que o Afonso queria em termos de formato, porque ele tinha muitas ideias, então eu tinha que lhe dizer, então pronto, vamos ver e dizes mais ou menos aquilo que te interessava. E acho que aquilo que mais te interessava era de encontrar aquilo que eu gostava de fazer enquanto designer, portanto isso foi muito bom. Sim. Mas houve muita pesquisa a nível de formatos, depois de papéis. A única coisa que não houve muita pesquisa foi a tipografia, que tu já tinhas uma ideia muito fixa daquilo que tu querias, mas de resto deste-me imensa liberdade para fazer aquilo que eu queria com o teu livro. Sem dúvida, sim, acho que entramos
tivemos muito essa ligação de andarmos um bocadinho às turras, mas um cedia um bocadinho, o outro, sim. outro cedia outro bocadinho e nesse sentido acho que funcionou mesmo muito bem. E pronto, foi uma aventura enorme porque fomos uma editora juntos, somos os dois por trás desse livro. E foi uma aventura enorme e agradeço-te muito por teres e espero que tenhamos outras, porque acho que esta tenho a sensação, tenho a intuição que vai resultar bem e estou muito contente com o produto final. E pronto, acho que está tudo mais ou menos dito. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, acho que falámos bem do que foi o nosso processo, portanto, acho que... Não sei se alguém também quer dizer alguma coisa. Não sei se há perguntas. Não, pronto, depois leem. Ok. Mais uma vez, do fundo do coração, queria mesmo agradecer a todos os que estão aqui. Não haveria estas... Posso fazer uma pergunta? Claro. Não vale a pena. Em relação a este livro, isto tem a ver com uma frase que eu li da Susan Sontag ontem. Isto pode-se considerar que esta narrativa uma arqueologia de anseios? Não, acho que há de... Força, Afonso! Se calhar estavas mais apto a responder que eu. De anseios, não. Sim, claro que há anseios. Acho que é uma arqueologia de um ano de vida, acima de tudo. E nesse sentido é uma pequena caixinha de Pandora. É um ano de vida com um espaço que é o Porto, e nesse sentido há uma grande ligação à cidade, que é uma cidade que eu amo. Acho que não uso esta palavra frequentemente, mas acho que o verbo é adequado. E um tempo que é a noite, e esses são os dois grandes eixos. Há um terceiro eixo, que é, enfim, uma força motora, que é, acima de tudo, uma das personagens no livro, que é uma presença ausente no fundo. E nesse sentido o livro tem anseios, claro, da mesma forma que é inevitável os ter, mas também acho que tem também o exato oposto de anseios, que não sei o que é que será, êxtases ou epifanias, sei lá, que são esquecidas um minuto depois. Todo o espaço para o espectro humano do excelente e do banal e do bizarro. Pronto, por isso não acho que seja... É uma arqueologia, mas de várias coisas. É isso. Não estavas preparado. Obrigado mais uma vez.